Olá, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos que estão participando da leitura coletiva do livro Se Não Fosse o Seu Amor, né? Hoje é nosso primeiro debate, estava super ansiosa para escutar o que vocês acharam do livro e vim compartilhar, antes da gente começar o debate, como foi que eu virei escritora, que eu acho que a parte mais importante desse livro foi como eu me tornei escritora. Eu sou cristã, né? Em 2018 eu estava passando por um momento muito grande de estresse. Minha empresa cresceu de forma muito rápida. Eu tenho uma empresa de material cirúrgico e eu administro ela diretamente. Essa empresa começou apenas comigo e com meu marido e hoje ela tem mais de 50 funcionários. Então eu estava passando por um momento muito grande de estresse, trabalhando muito. Chegava em casa sempre exausta, criança pequena, tenho dois filhos e uma filha, uma enteada que mora comigo também, adotei ela, já é uma adolescente. E eu estava muito cansada, muito exausta e não tinha um propósito. Eu achava que minha vida todo dia, acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir e começar tudo de novo. E eu comecei a pedir a Deus que Ele me desse um propósito, me desse algo que eu pudesse ajudar as pessoas, me desse algum tipo de dom, porque eu não me via com um dom para ajudar as pessoas. Eu ajudava com cesta básica, dinheiro, né? Mas nada assim. Eu queria algo maior, que eu pudesse tocar o coração das pessoas, mas eu não sabia como. E num dia comum, domingo, eu acordei com a história da Isabel. E algo dizia dentro de mim: escreva. E quanto mais eu me questionava, mais eu sentia uma vontade de escrever aquela história. E eu não sabia de onde tinha vindo essa história, só sentia ela. E eu me questionava: não, mas como escrever? Isso não deve ser de Deus, porque como é que eu vou escrever algo? Eu nunca escrevi nada, não sei nem como é que se escreve. Eu nunca nem tenho o hábito de ler. Então não é possível. Quanto mais eu me questionava, mais vinha a vontade no meu coração de escrever. Então eu peguei o computador e comecei a escrever. Em menos de uma hora eu já tinha escrito 30 páginas e quanto mais eu escrevia, mais me vinha a história. E eu comecei e continuei escrevendo e durante todo dia eu conversava com Deus e pedia a Ele uma explicação, se realmente fosse dele, que Ele me mandasse um sinal, porque eu não estava entendendo aquilo. Como é que eu estava de repente virei escritora? Então, uma semana depois, eu já tinha escrito acho que 80 páginas do livro. Eu fui para um encontro religioso que me convidaram e no final do encontro, um senhor se aproximou de mim e disse: Deus tem um recado para você. Abriu a Bíblia e deu Abacuque 2:2. Depois vocês leem com calma, que dizia mais ou menos: escreva a visão em tábuas e deixe no local para que as pessoas leiam, para as pessoas que estejam passando leiam. E ele chegou, não sei por que eu estou lhe dizendo isso, mas eu senti uma vontade muito grande de chegar a você e passar essa mensagem. Eu acredito que seja algo de Deus. E eu disse a ele que estava escrevendo um livro, que estava perguntando a Deus realmente se eu deveria continuar. Então, assim, isso foi uma forma de que concretizou que realmente Deus estava pedindo para que eu escrevesse. Terminei o livro em menos de um mês. Eu não tinha tempo para escrever, mas eu escrevia de madrugada. Tinha visita em casa, eu estava sentada do lado da visita escrevendo. Nada impedia que eu escrevesse o livro. Era algo assim, para mim, surreal, né? Então, em um mês, eu terminei o livro. Já tinha escrito ele todo, já tinha lido ele todo novamente, revisado. E chegou a hora de... E nesse dia eu agradeci muito a Deus. Deus, eu não acredito, eu terminei o livro. Isso para mim é uma coisa assim fora do comum. Como o Senhor está me usando? Porque eu não me sentia nem um pouco capacitada para isso. E nesse dia, quando eu dormi, eu tive um pesadelo terrível. Algo muito ruim tentava me sufocar e eu gritava, pedia socorro, começava a rezar em voz baixa porque eu não conseguia falar. E eu acordei desesperada nesse dia. Meu marido estava viajando e eu liguei para ele perguntando, questionando a Deus, por que Deus ia permitir que algo tão ruim acontecesse comigo hoje, logo hoje, que eu terminei um livro dele. E meu marido disse: você agora é uma serva do Senhor, você fez uma obra para ele. Então, o mal vai tentar lhe impedir de alguma forma, de lhe perturbar para que você não continue. Converse com Deus, leia a Bíblia. E eu comecei a conversar com Deus, pedi a Ele orientação, que me fortalecesse e abri a Bíblia.
e Deus, segundo a carta de Timóteo, que falavam que os escolhidos por Deus serão perseguidos, mas seja forte, continue pregando o evangelho conforme você aprendeu. Mais ou menos assim, estou resumindo para vocês. Então, Deus sempre me mostrando que Ele estava no controle e que eu deveria continuar. Então, no dia seguinte, comecei a procurar as editoras, porque eu não conhecia nenhum escritor, não sabia esse meio literário, por eu não gostar de ler, então também não conhecia o meio. E eu comecei de novo a me questionar, não, isso não pode ser de Deus, como é que Deus vai fazer com que eu mande um livro desse para editoras? As editoras vão dizer, essa menina é louca, ela não sabe escrever, tudo. Então, todo tipo de insegurança veio na minha mente. E minha enteada de 13 anos chegou para mim e disse, Larissa, eu queria muito conhecer o culto de jovens, você poderia me levar para conhecer? Eu, certo, eu levo. Quando eu fui levar ela na porta, o rapaz que fica na porta do culto disse, por que você não entra e assiste com ela? Eu disse, não, mas é um culto de jovens, tudo. Não, pode acompanhar. Nesse dia tinha uma pastora convidada, uma jovem, falando da carreira dela, como foi que ela virou pastora e como ela tinha sido chamada por Deus para escrever o primeiro livro. E ela contava a história dela, parecia que ela estava falando a minha história, desde a minha infância, como eu era, tudo. E minha enteada olhava para mim, oxi, ela está contando a sua história? E eu me arrepiava toda, parecia que ela falava comigo. Parecia que Deus estava usando ela para falar comigo. Parecia não, Deus estava usando ela para falar comigo. E ela dizia, você que foi escolhido por Deus, está esperando o quê para cumprir a obra dele? Vá, você não foi escolhido porque você tem capacidade. Você foi escolhido, os escolhidos de Deus serão capacitados por ele. Ele não escolhe os escolhidos são capacitados por ele. Porque se ele escolher um capacitado, a glória vai ser toda dessa pessoa. Ele escolhe uma pessoa que não é capacitada para isso, porque ele quer mostrar, tanto para essa pessoa como para os outros, que é ele que está ali agindo. A glória é toda dele. Então, pare de se preocupar se você é capaz ou não para isso. Você apenas está sendo usada para essa missão. Continue, vá em frente. Então, mais uma vez, Deus falou comigo para que eu não parasse. E nesse dia eu saí de lá fortalecida, pesquisei sobre a editora, mandei meu livro, publiquei. E no primeiro ano, o ano passado, quando eu publiquei o livro, março do ano passado, ele já foi escolhido, ele já foi ficou na finalista dos 3 melhores romances publicados pela editora Coerência. Fui para São Paulo receber a premiação. Então, assim, para mim, eu me senti honrada, né? Uma recém-escritora, caí assim na rede, caí de paraquedas e de repente eu estava ali. Mais um motivo para que eu tivesse certeza que era algo de Deus. De lá para cá eu venho recebendo mensagens lindas de pessoas de todo o Brasil que eu não conheço, que compram meu livro tanto o físico como o e-book, falando do meu livro, que se sentiu tocada, que passou a ver as coisas de forma diferente, ou que precisava ler aquele livro naquele momento, ou que aumentou a conexão com Deus depois da leitura. Então, cada dia Deus vem me provando que tudo está na mão dele, que ele tem um controle de tudo. E quando ele chamar, a gente tem que obedecer, fechar os olhos e seguir os passos, sempre mantendo a conexão com ele para entender os sinais dele. E é isso, gente. Acabei o primeiro livro, em seguida fiz o segundo, terminei. Se Deus quiser, Deus vai me mandar mais livros e eu não pretendo parar nunca mais. E estou compartilhando com vocês, porque um dos meus questionamentos foi, eu cheguei para Deus depois de tudo, o livro em minhas mãos, eu disse, mas Deus, eu sou uma pessoa tímida, não sou uma pessoa que tem muitas amizades, como é que eu vou divulgar esse livro? Como é que eu vou espalhar esse livro para que chegue na mão certa? Ele disse em uma das minhas orações que essa parte eu deixasse com ele, que ele iria colocar no meu caminho as pessoas certas, que as pessoas iriam abraçar a causa como se fosse delas e iriam divulgar de coração para outras pessoas e queria espalhar essa história. E espero que vocês sejam essas pessoas também que vão abraçar a causa junto comigo e vamos espalhar essa história para todas as pessoas que estão precisando aumentar a sua conexão com Deus. E é isso, vamos começar o debate, então?